O que levaria pagãos a professar o que antes odiavam, mesmo ao custo de pôr sua vida em risco? Tertuliano e outros, como Justino, originário da costa da Ásia Menor, seu aluno Tarciano da Síria e Orígenes, um egípcio, deixaram-nos algumas pistas. Justino, um jovem que chegara a Roma, precedente da Ásia Menor por volta de 140 d.C., a fim de prosseguir no seu estudo de filosofia, foi certo dia em companhia de amigos ao anfiteatro para assistir às espetaculares lutas de gladiadores, ali realizadas para celebrar aniversário de imperadores. Os espectadores aplaudiram homens que, temerariamente, desafiavam a morte e se excitavam no instante de aplicar o golpe mortal. A multidão ia à loucura quando um gladiador derrotado estendia desafiador o pescoço para receber a espadada que o adversário aplicaria nele e escarnecia e vaiava quando o vencido fugia em pânico. Justino ficou espantado ao ver, em meio a esse divertimento cruel, um grupo de criminosos sendo levado à arena para serem despedaçados por animais selvagens. A coragem serena com que eles enfrentavam a brutal execução pública estarreceu, em especial quando soube que eram analfabetos cristãos que o senador romano Tácito descrevera como uma classe de pessoas odiadas por suas superstições, cujo próprio fundador, Cristo, sofrera a penalidade máxima sob Pôncio Pilatos. Quase 100 anos antes, Justino ficou profundamente abalado porque via um grupo de indivíduos ignorantes pondo em prática aquilo que Platão e Zenão consideravam a maior realização do filósofo, a aceitarem em equanimidade a morte, ou seja, uma realização que a fanfarronice dos gladiadores meramente parodiava. Enquanto observava aquilo, o jovem compreendeu que estava presenciando algo muito além da natureza, um milagre. Aquelas pessoas haviam obtido acesso a uma grande e desconhecida fonte de poder. Justino teria ficado ainda mais atônito se tivesse sabido que esses cristãos se consideravam não como filósofos, mas como combatentes em uma luta cósmica dos guerreiros de Deus contra Satanás. Como veio a descobrir depois, a espantosa confiança dessa gente tinha origem na convicção de que sua agonia e morte apressariam, na verdade, a vitória de Deus sobre as forças do mal. Forças encarnadas no magistrado romano que as condenara e também em espectadores como ele mesmo. Algum tempo depois, dando um passeio solitário em campo aberto, perto do mar, Justino conheceu por acaso um ancião que acabou lhe revelando ser membro desse grupo. No início, o ancião interrogou-o sobre o seu estudo de filosofia, mas em vez de impressioná-lo, como o jovem esperava, o velho contestou-o e disse que ele nunca conseguiria encontrar a iluminação. O que Justino procurava na filosofia não era apenas compreensão intelectual, mas autorrealização. De que modo poderei viver para ser feliz? Quais os passos necessários para a transformação? Numa fase anterior de sua busca filosófica, conta Justino, ele se entregara a um mestre estoico na esperança de transcender seu ponto de vista comum ou seu ponto de vista humano. Os mestres estoicos prometiam que, estudando a física, literalmente, a natureza, o indivíduo poderia aprender a inserir cada evento, obstáculo ou circunstância de sua vida em uma perspectiva universal e a participar do divino, que seria sinônimo de natureza. Ele afirma que ficou frustrado porque seu mestre poucas vezes falava no divino e desestimulava perguntas sobre o assunto. Diante disso, deixou e começou a estudar com um filósofo peripatético. Após alguns dias, quando o novo mestre exigiu um honorário pela instrução, Justino abandonou, enojado, chegando à conclusão de que aquele homem não era absolutamente filósofo. Mas ele não desistiu. Tentou então um mestre pitagórico que se oferecia para ensinar disciplina física e mental,
com vistas a sintonizar a alma com o divino. Informado de que teria que dominar a astronomia, a matemática e a música antes de sequer começar a compreender o que constitui uma vida feliz, ele desistiu também desse mestre. Frustrado e sem saber o que fazer, descobriu, enfim, nos ensinamentos de um brilhante expositor de Platão, o que acreditou ser o verdadeiro caminho. Comenta ele que já fizera grandes progressos para a iluminação e que esperava, em pouco tempo, elevar a qualidade da mente para compreender o divino. O velho cristão, que encontrou passeando à beira do mar, no entanto, contestou-lhe a premissa filosófica básica. Há então um poder tão grande assim em nossa mente? Conseguirá a mente humana ver a Deus com a capacidade que lhe é inerente? O ancião deu voz ao maior medo de Justino, que ele estivesse desperdiçando tempo, que a mente humana, por mais que o homem a educasse e lhe aumentasse a capacidade, seria intrinsecamente incapaz de atingir esse alvo. Ela nunca poderia compreender Deus por seus próprios meios. Quando o ancião o contestou pela primeira vez, Justino objetou com veemência, repetindo clichês platônicos. Mais tarde, contando o acontecido, ele reconheceu a ironia de sua ingenuidade anterior, percebendo que repetia a frase: Platão diz que, e eu acredito nele. Sentindo-se um tolo, compreendeu que suas objeções aos argumentos do ancião tinham origem na aceitação cega da autoridade de Platão e não em qualquer convicção ou experiência própria. Enquanto conversavam, notou pela primeira vez que descobrira por acaso um processo muito profundo do que o intelecto era capaz de sondar. Acreditara que possuía uma mente livre para pensar de modo racional sobre tudo, incluindo o divino. Agora ouviu o oposto, que a mente em si estaria infestada de potências demoníacas que distorciam e confundiam o pensamento. Antes que ele ou qualquer pessoa pudesse alcançar a compreensão, um poder que ilumina a mente. Mas precisaria passar por um exorcismo, um ritual no qual o celebrante, saturado do espírito divino, invocaria esse mesmo espírito para expulsar as potências demoníacas que habitavam a mente e o corpo do candidato e que o mantém, como a todos os não batizados, cativo da confusão e da ignorância. Após calorosa discussão com o velho e grande conflito interno, convenceu-se de que os cristãos haviam descoberto o acesso a um grande poder, o poder do divino, que estava sempre ali à espera de irromper entre as nuvens e que era trazido à terra pelos poderosos rituais cristãos, começando com o batismo. Antes de deixá-lo de Justino, o ancião advertiu a orar para que, acima de todas as coisas, os portões da luz possam ser abertos para vós, pois essas coisas não podem ser percebidas ou compreendidas por ninguém, mas apenas pela pessoa a quem Deus e seu Cristo concederam sabedoria. Após ter ido embora, conta Justino, imediatamente uma chama se acendeu em minha alma, e um amor por essas pessoas que são amigas de Cristo me possuiu. E enquanto pensava e repensava em suas palavras, descobri que só essa filosofia era segura e proveitosa.